Olá, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo eu sou a sua apresentadora falando de imigração aqui no Conexão Imigração USA, na Record Américas. Todo domingo você já sabe que antes do Domingo Espetacular eu estou aqui para falar de imigração, para falar de assuntos que são de interesse para o imigrante. Você já viu com os convidados que a gente traz aqui que eles abordam assuntos que são essenciais de conhecimento ou de entretenimento para imigrante. Se você mora nos Estados Unidos, ou já morou nos Estados Unidos, ou vem para os Estados Unidos, você já ouviu a máxima que quem converte não se diverte. Mas essa máxima só vale para quem está trazendo real para dólar. Quem está levando de dólar para real está vivendo uma grande bonança e se perguntando qual é o câmbio de hoje. E é por isso que no Conexão Imigração USA dessa semana eu vou conversar com o homem por trás do câmbio de hoje, que é o Vitor Martinez, da Câmbio Hoje. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Renato. Prazer. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com você. E qual é o câmbio hoje? Você deve ouvir isso o dia inteiro, né? O dia inteiro. Essa piadinha. Hoje está na casa de 5,56. Tá bom. Tá bom. Ele deu uma altinha nos últimos dias aí com essa notícia do Trump se envolvendo um pouco nas políticas brasileiras ali. Com o chamado tarifaço, mas tá mais estável depois do que aconteceu agora em fase de negociações, está mais estável. A gente, quando fala de câmbio, é claro que eu já estou nos Estados Unidos desde 2002, mas eu vim aos Estados Unidos a primeira vez em 1996, né? E por volta de 2008, a gente teve uma explosão na emissão de vistos de turista, né? Quando a gente era feliz e não sabia que o câmbio era 1 a 1, e brasileiro vinha com mala fechada para Orlando para fazer compras, né? A gente vivia uma outra realidade cambial que era boa para o consumidor final, mas péssima para a grande empresa, porque não colocava o Brasil numa competitividade mundial. Então, toda a realidade cambial vai ter um beneficiado e um desfavorecido. Esse câmbio alto hoje não tem parado o desejo, ou eliminado o desejo de empresários e investidores brasileiros de vir para os Estados Unidos. O que é a realidade cambial hoje para o brasileiro que está aqui, que quer vir para cá? Como que isso tem impactado o dia a dia do brasileiro que ainda tem um sonho americano, Vitor? Qual que é a situação? O Brasil é um país muito instável. Então, ele primeiro precisa ter um câmbio alto. Aquele câmbio de 2, 3 que a gente viveu alguns anos atrás, isso não, infelizmente a chance disso voltar é muito baixa. Tá? Então, assim, para a exportação, o país vive muito forte de exportação, então depende de um câmbio alto também. Ele prefere exportar do que vender o produto internamente no Brasil, porque vale a pena pela variação cambial. E para o investidor, o Brasil é um país muito arriscado. Sim. Então, vale a pena ele dolarizar, ele sempre particionar, vamos dizer assim, parte do seu patrimônio, ou abrir filial, desenvolver empresas novas fora do país, porque ele tira o dinheiro dele de um país muito arriscado para uma economia segura, que é a economia americana nesse caso. Então, ele é um processo novo. Todo mundo, você fala muito de imigração, é um processo novo, né? Você imigrar é tudo muito complicado, tudo é novo, tem que aprender toda a cultura, todo o processo. E o empresário é igual, eu passei por isso e todos nós passamos por isso. Mas você tem um país seguro, uma economia segura contra um país muito arriscado. O Brasil, hoje, por exemplo, está com uma taxa de juros bem alta, que você fala é super atrativo. Mas e o risco que vem atrelado a isso? E a desvalorização da moeda que vem atrelado a isso? Então, assim, nem o 15% que está hoje lá está fazendo tanto sentido. Pela desvalorização da moeda, por todas essas questões que envolvem o risco Brasil, né, essa insistência em não diminuir custos, tudo isso gera... a economia, no geral, fica sempre na corda bamba ali e o investidor vive disso, de entender que o país é seguro e ele poder fazer novos investimentos. Então, ele segura o investimento. Esse país aqui está muito arriscado, eu vou segurar investimento. É melhor investir num país, numa economia mais segura. Então, o investidor sempre está nessa corda bamba de tentar captar qual é o melhor momento e qual é a melhor estratégia dele dolarizar e tirar o dinheiro dele do Brasil para os Estados Unidos. Você sabe que durante a pandemia, eu não sei há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, mas durante a pandemia, o que salvou a economia americana foi que os mercados globais, e quando eu digo os mercados, são os ricos e muito ricos, viam os Estados Unidos como uma economia resiliente. E
O que salvou a gente na pandemia não foi dinheiro interno, foi dinheiro externo. Quando você vai ao Brasil, você raramente vê grandes fortunas indo para o Brasil, mas você vê grandes fortunas saindo do Brasil para outras economias. E, por exemplo, no Canadá, o chinês ele tem uma experiência muito maior com tirar a fortuna dele da China. Se você tem certos polos mundiais que você vê grandes fortunas chinesas, né? Vancouver é um deles, e ali você vê como essa mobilização que o brasileiro está aprendendo a fazer do capital dele pode fazer toda a diferença entre você ter uma fortuna que sobrevive aos tempos ou que é consumida com os tempos. Então, vamos falar do imigrante que está nos Estados Unidos e que está mandando dinheiro para o Brasil. O que muda para ele a partir de agora com essas mudanças tarifárias, essa busca por receita, que é uma realidade de todos os países, não é só dos Estados Unidos? Já mudou algo que prejudica esse imigrante que está mandando dinheiro para o Brasil, Vitor? Não, essas tarifas em si são mais para importação, né? Então, de lá do Brasil para cá, para quem está importando aqui, muitas empresas de brasileiros, obviamente, e de americanos que precisam importar vão ser impactados nisso. Então, com certeza, todo mundo já está de olho, né, no que vai acontecer, porque ainda não está definido, né, o que vai acontecer, para tomar suas atitudes. Para o imigrante em si que envia dinheiro para lá, isso no primeiro momento não vai mudar. Está tendo um impacto aí agora recente de uma variação do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso teve uma alta, mas também não reflete de quem está mandando dinheiro daqui para lá. É um caso de quem está mandando de lá para cá. Isso é um caso específico porque o Brasil precisa captar dinheiro. Está precisando de dinheiro, como eu falei. Não quer economizar, o risco do país é muito alto, precisa captar, precisa, em outras palavras, aumentar imposto. E o IOF tem sido um caminho que eles estão buscando. Isso está num impasse perante o governo, Congresso e Senado para aprovação de um aumento de IOF. Então, quem vai mandar de lá para cá, possivelmente vai ser bem impactado. Mas quem está mandando daqui para lá, não. Quem manda daqui para lá, eu acho que busca esses juros mais altos no Brasil, buscam investimentos imobiliários no Brasil. Então, são mercados que no Brasil continuam mantendo e o imigrante que está aqui gosta de investir lá. No geral, né, o brasileiro, sempre que mudou para cá, ele gosta de fazer investimento no Brasil. Acho que é por uma segurança de ser o seu país, né, e tal. Assim como, apesar dos ricos e milionários de lá para cá estão fazendo esse movimento de tirar dinheiro de lá, mas nunca ninguém tira tudo, né? A ideia, acho que é essa mesmo, é você ter um pouco em cada lugar para você poder estar estabilizado. Eu tenho aqui uma base de juros, no geral, boa, mas aqui eu tenho um juros menor, mas uma estabilidade maior, e aí você consegue balancear todos esses prós e contras e estar trabalhando com os dois lados. Um dos erros mais comuns que eu vejo quando a gente fala de câmbio ou de transferências financeiras é que o brasileiro ou o imigrante no geral, ele quando faz a transferência do dinheiro, ele pensa que ele está trazendo dinheiro de A para B e aqui ele vai usar o dinheiro da maneira que ele quiser e que ele não vai ter que provar lastro daquele dinheiro. Então, uma das coisas, por exemplo, no meu escritório que a gente já teve que fazer é fazer a pessoa devolver o capital para poder fazer uma transferência que tenha lastro para poder fazer um processo imigratório embasado naquele investimento, né? Então, eu imagino que isso daí, e a questão de usar os terceiros, né, os não credenciados, dinheiro que não tem raça, dinheiro que para o governo americano não foi tributado, não tem origem. Exato. Então, o uso de agências credenciadas pode fazer toda a diferença até numa questão imigratória, porque se o dinheiro não tem lastro, ele não tem como ser documentado. Exato. Você tem visto hoje uma procura maior pelos brasileiros no Brasil por agências de câmbio como a sua para trazer o dinheiro para os Estados Unidos com lastro, Vitor? Cada dia que passa aumenta. E isso é um processo de ensinar, né? A gente está muito acostumado, a gente brinca sempre, o pessoal falando, tem um amigo meu que tem um dinheiro lá. A gente sempre fala, a gente corre disso, isso não é certo, não está dentro de todas as normas. Se você for fazer um investimento, que qualquer um que seja, claro, um imigratório é muito pior porque tem que mostrar o lastro. Mas quando você vai fechar uma operação de câmbio oficial, né, em empresas como a minha credenciada, registrada dentro do Banco Central,
a palavra que manda dentro de qualquer instituição financeira é origem do dinheiro. Então, lá no Brasil, ele precisa mostrar a origem desse dinheiro para mandar para fora também. O banco quer saber de onde veio esse dinheiro, se ele tem no imposto de renda dele, se ele vendeu um imóvel e tem declarado ou não tem. E aí a gente tem que entender qual é a situação de cada um para chegar. Mas, como via de regra, ele tem que ter origem desse dinheiro, para que ele possa chegar aqui tudo certo. Então, o nosso trabalho, no final das contas, é ali entender quais são as opções que ele tem, que tipo de investimento que ele vai fazer, se é imigratório ou se é numa empresa, ou se ele vai abrir uma LLC, ou se ele vai abrir um outro tipo de empresa, para a gente entender qual é a tributação que ele vai pagar. A gente chama de enquadrar a natureza, enquadrar a operação, chama natureza da operação, né? Eu pego o cliente, estudo tudo que ele tem, se já tem conta aberta, já tem empresa aberta, tem ou não, e aí em cima disso eu vou traçar a estratégia com ele. Olha, o ideal aqui é você fazer para a sua pessoa jurídica, você vai fazer aporte de capital nesse caso, você não paga imposto nos Estados Unidos por ser investimento nesse primeiro momento. Então aí a gente vai montando a estratégia com o cliente para fazer ele economizar o máximo possível, não pagar imposto, economizar efetivamente. O modo tributário aqui no Brasil é diferente, né? Então a gente tenta entender um pouco de cada lado, claro, totalmente do Brasil e um pouco nos Estados Unidos nesse ponto, para tentar auxiliar ele e deixar ele da maneira certa, que é o que tem que ser. Então, assim, fugir de qualquer outra opção que não seja de operações credenciadas junto ao Banco Central brasileiro. E hoje o brasileiro que traz dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, qual é o perfil desse brasileiro? O que ele quer fazer com esse dinheiro? Há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, teve uma notícia que foi publicada em tudo quanto é jornal aqui na Flórida, que foi a maior compra de a compra de imóvel com a maior transferência paga por Bitcoin. E foi o apartamento do Roberto Justus, que ele agora está vendendo, né? E eu falo dessa transação porque tem muito dinheiro brasileiro nos Estados Unidos que as pessoas não têm ideia. Exato. Acho que o Grupo Votorantim, recentemente, anunciou que vai criar um grande fundo imobiliário para fazer investimentos nos Estados Unidos. E é aquilo que você falou, as grandes fortunas estão trazendo para cá. Eles estão trazendo por um motivo. Então, quando você vê esse movimento, qual é o perfil do brasileiro que está mandando dinheiro para cá? O que ele quer fazer? É para gastar na Disney, no Outlet? É para comprar imóvel? O que ele está fazendo aqui, Vitor? Olha, hoje eu posso dizer que 90% da nossa operação, desde o início já foi esse foco no investidor em geral. Mas eu posso dizer que hoje 90% do nosso movimento são brasileiros comprando imóveis nos Estados Unidos. Como você falou, já tem essa operação com criptomoeda, tá? Já existe, não é tão comum ainda para o mercado brasileiro, mas já existe, a gente opera inclusive já. Hoje existem as stablecoins, que são as criptomoedas estabilizadas no dólar, balizadas no dólar, então é 1 para 1 no dólar. Então existe já essa operação oficial, lastreada, tudo bonito como tem que ser, mas em cripto. Mas assim, no âmbito normal, vamos dizer assim, nas operações fora cripto, a maioria é compra e venda de imóveis, a maioria é isso, esmagadora. Em Orlando, muita gente investindo, casas de vacation homes, casas às vezes para morar mesmo. Aqui em Miami não tem muito vacation homes, mas é mais para moradia, para outros tipos de investimento. E Orlando, extremamente forte ainda, casas de férias. Eu estava conversando com uma pessoa que faz financiamento imobiliário, ele me disse que de cada, 30 transações que uma construtora faz em Orlando, 10 são brasileiros comprando casas de férias. Então, você acha que o mercado de câmbio continua aquecido e favorecendo o brasileiro, Vitor? Olha, continua aquecido e agora, nesse momento, eu acho que favorecendo demais. A gente está falando que há 3, 4 meses atrás o câmbio estava 6,20. Sim. Hoje está 5,60, 5,50 nessa faixa. Então, assim, isso é excelente. Como eu falei no começo, não dá para acreditar que vai retornar naqueles preços, naqueles valores tão baixos. Então, perto do que a gente... O câmbio é todo... eu até brinco, né? O nome da minha empresa é hoje. O câmbio é hoje. Então, assim, eu não consigo dizer o que vai acontecer amanhã. Ninguém. A pessoa me pergunta, Vitor, quanto que eu devo fechar o câmbio? Hoje. Dolariza a todo momento. Se você está preparado para fazer as suas operações, como eu falei, já tem conta aberta, já tem empresa aberta, está com a sua estrutura pronta, a chance de você economizar é muito grande. Sim. Porque você pode fechar câmbio todo dia, fazer uma taxa média, diminui seu risco. Então tem tudo isso englobado nesse processo de imigrar.
efetivamente, que não é só o câmbio que envolve investimento, envolve tudo isso. Mas essa estrutura faz total diferença aí para a gente montar a ideia de como ele economiza no final. Vitor, obrigado por você ter falado de câmbio. Para você que nos assiste aqui no Conexão Imigração USA, câmbio hoje é uma alternativa para você que busca dolarizar o seu patrimônio, fazer transferências. O Vitor Martinez falou com maestria a respeito do mercado cambial. E eu, no domingo que vem, vou fazer um câmbio com você de informação e aqui na Record Américas, antes do Domingo Espetacular. Eu, Renata Castro, espero você aqui. Até lá.